Maravilha, já estamos ao vivo. Agora é só esperar o pessoal ser notificado. Já tem Tá. muita gente aqui, já tem. Deixa eu até ver o pessoal que já chegou antes aqui da notificação do YouTube, né? Tem o pessoal de Cabo Frio, o Michel Bosta já comunicou aqui também. Maria, o Rogério. Show. Sou de Santa Catarina, Itajaí. Ótimo. Elton, Leonardo, Hoffman. Gerando Empreendedores, boa tarde, Altair. Leonardo também é um grande parceiro, é um mestre em finanças lá de BH, uma pessoa muito, muito bacana, uma pessoa que tem contribuído muito para ajudar os empreendedores. A Nazaré, lá do Belém do Pará. O pessoal está sendo já notificado. O pessoal já está sendo notificado aí pelo YouTube, já tem um pessoal chegando. Maravilha. Patrick, boa tarde, Patrick. Marcelo Vieira assistindo de Salvador. Pessoal, vai dando boa tarde aí, vai dizendo de onde vocês são. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui rápida dos doutores que vai acompanhar a gente nessa live de hoje para falar tudo sobre os processos, as situações trabalhistas que nós estamos vivendo agora com essa crise. Então, nós vamos tirar muitas dúvidas, né? O objetivo nosso aqui é ajudar você, empreendedor, é ajudar você que não empreende ou trabalha numa empresa, quer saber das principais implementações que o governo está permitindo que o empreendedor faça em relação à parte trabalhista. E, lógico, né? Eu não vou fazer isso sozinho hoje, e estou muito bem acompanhado com o doutor André Luiz Paz de Almeida e com o doutor Michel Borges. Então, boa tarde, doutores, é um prazer muito grande ter vocês aqui para poder esclarecer e ajudar também o nosso público. Eu fico muito honrado, Michel, estar aqui com o Michel e com você, Altair, no Gerando Empreendedores. Para mim, realmente é um momento de ajuda, um momento que nós temos muitas dúvidas, acho um momento único, né, que nossa geração está passando, e eu, como advogado há 22 anos, professor há 19 anos de Direito do Trabalho, já lancei 14 livros na área sobre Direito do Trabalho, realmente tem surgido muitas dúvidas de clientes, de alunos, querendo saber como se tem direito a isso, se não tem direito àquilo, como é que pode fazer, e o momento é tão peculiar que a gente precisa olhar para ambos os lados, né, para o lado do empregador e para o lado do empregado também. Acho que nós precisamos, se me permitem, parar com aquela visão, será que isso é bom para o empregador ou será que isso é melhor para o empregado? Eu acho que essa visão é uma visão absolutamente retrógrada que nós temos. Um precisa do outro e nós sabemos que ambos estão do mesmo lado. Eu não gosto quando eu escuto assim, professor, o senhor está falando isso porque o senhor é advogado de empresa. Isso para mim não existe. Nós precisamos parar com esse pensamento de que empregador e empregado estão num ringue de luta e que cada um olha só para o seu lado. Ambos estão do mesmo lado e é isso que a gente precisa mostrar e buscar nesse momento tão difícil agora. Prazer mesmo estar com você aqui, Altair, no Gerando Empreendedores. Estou muito honrado pelo convite. Muito obrigado. E um grande abraço para o meu querido amigo Michel aí com a gente também. Maravilha. Fala, Altair. Grande professor André Luiz aí, dando a honra de participar com a gente nesse chat online. E foi no intuito, quando eu falei com ele, foi exatamente isso. Falei, André, você precisa me ajudar a trazer informação para o pequenininho, para o grande, para o médio. Hoje eu defino isso como sem tamanho, cada um na sua proporção. O grande está sofrendo um pouco mais por conta dos valores, mas o pequeno também está perdido, o funcionário ali, o empregado também está sofrendo, a população está sofrendo, não sabe o que vai acontecer lá fora com esse vírus, o pessoal tá nessa luta aí, assim, o que a gente vai tentar aqui é deixar de uma forma bem clara, objetiva, por isso que eu busquei o André aí, foi meu professor aí em 2008, quando eu tirei minha carteira da OAB, e aí acabei me apaixonando pela área do direito do trabalho, que no nosso mundo jurídico ali, naquela época, ou muito tempo atrás, era desprivilegiado, várias piadas, né, justicinha, mas eu acabei me apaixonando por essa área, e a convite do Altair, falei, Altair, eu acho que é o momento de unir forças. Hoje eu sou advogado em São Paulo, estou aprendendo muito aí, então hoje eu estou aqui mais para ajudá-los a complementar alguma coisa, mas hoje à tarde é do nosso amigo André aí, que vai nos ajudar muito, vai levar aí conhecimento para o Brasil inteiro, afora, é isso aí, tamo junto. Maravilha. Bom, fazendo alguns alinhamentos importantes, tá? O Gerando Empreendedores é um projeto que hoje conta com os guardiões dos empreendedores, que são 17 estados do Brasil que a gente já tem
já contadores e especialistas na área de finanças que ajudam os empreendedores, educando o pequeno negócio, ajudando. Então, quero agradecer os guardiões dos empreendedores, que muitos deles já estão presentes aqui, acompanhando. E a gente fala de norte a sul, a gente tem guardião lá no Amapá e tem também no Rio Grande do Sul. Então, é importante essa nossa participação e ajuda para o empreendedor. Agradecer mais uma vez vocês, né, por essa honra de estar com vocês aqui. Agora, o pessoal fica super à vontade, vou pedir para quem está chegando, dar um like também nesse vídeo aqui no YouTube, que o YouTube vai mandando esse vídeo para mais pessoas, e que vocês podem também pegar esse link e compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar nas suas redes do WhatsApp, para a gente poder atingir mais pessoas, porque nós vamos trazer um assunto aqui que é um assunto de utilidade pública e que com certeza vai ajudar muitas pessoas, muitos empreendedores também. Doutor André, a gente sabe que a gente teve aí várias medidas provisórias, né, várias ações do governo tentando minimizar o impacto trabalhista, né, na relação entre empregado e empregador. E muitos empreendedores não estão sabendo o que fazer. Muitos empregados têm dúvidas se o empregador está fazendo certo, se está dentro da lei. E aí eu queria que o senhor começasse explanando sobre essa questão das medidas provisórias e de tudo que está sendo feito aí para ajudar nessa relação. Olha, Altair, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos tomar um pouco de cuidado é em dar um pouco mais à nossa população, empregadores, empregados, trabalhadores de modo geral, um pouco mais de segurança jurídica nesse momento tão peculiar, nesse momento tão difícil que tem. Eu realmente fico um pouco triste, para não usar outra expressão, em ver, num primeiro momento, o governo lançar uma medida provisória, que foi a 927, que a gente vai comentar durante a nossa entrevista hoje, o nosso programa. E no mesmo dia lançar uma outra medida provisória revogando um artigo da medida provisória anterior. Posteriormente vem a medida provisória 936, falando sobre redução e suspensão do contrato de trabalho, que até agora, sem sombra de dúvida, foi a melhor. E aí nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Republicano, e o ministro Lewandowski, numa liminar, também, desculpe, mas inviabiliza, para não dizer destrói, a medida provisória. Então, a gente precisa ter um pouco mais de segurança jurídica neste momento. Acho que isso tem faltado um pouco. Eu tenho dado muitas entrevistas em vários canais, redes de televisão, lives no meu Instagram, e eu tenho falado que a palavra de ordem hoje em dia é bom senso. Nós precisamos ter bom senso. Nós não vamos conseguir resolver os problemas, mas nós vamos conseguir minimizar os problemas. E a primeira coisa que nós precisamos para isso, do governo, do nosso poder judiciário, é um pouco mais de segurança jurídica. Eu indico uma coisa para o meu cliente hoje, e esta coisa amanhã mudou e ele não pode mais fazer. Isso não pode acontecer no nosso país. Nós precisamos ter, nesse momento tão difícil, tão complicado, um pouco mais de segurança. Não sei se o Michel concorda comigo. Não, basicamente, eu acho que é isso. Hoje em dia, a gente lida com as orientações, empresas que têm 100 funcionários, que têm 50, 500, 25 funcionários, não importa o tamanho, e eles dormem, quer dizer, tentam dormir, muitos estão me confidenciando que não estão dormindo, e assim, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã, já toca o telefone, olha, saiu aqui um anúncio do governo, eu tô vendo aqui, o que eu posso fazer? Aí você vai, perde-se um tempo, estuda aquela medida, bloqueia os telefones ali, passa uma orientação, aí vem, na sequência sai outra em cima, aí bloqueia decisões judiciais bloqueando aquilo. Então, eu gostei de uma frase que um ministro do Tribunal Superior do Trabalho utilizou, que é a jurisprudência de crise. Eu acho que tudo que se existe hoje, minha esposa também, ela está terminando a faculdade de Direito, e ela me disse isso. Ela falou, esquece tudo que você sabe sobre Direito. Eu falei assim, nossa, como assim? A gente precisa pensar hoje como que a gente pode amoldar isso e trazer essa segurança jurídica, que é o que o André falou. Como dar essa informação ao nosso cliente ou ao nosso amigo, colega que trabalha numa empresa, que trabalha num Uber, que trabalha num mercadinho da esquina? Como é que a gente pode dar essa segurança a cada um que nos pergunta? Porque, como a gente é advogado, nesse momento, nossos WhatsApps da vida, as redes sociais começam a bombar. Olha, o que eu faço? O que eu posso fazer? Minha empregada, eu posso colocar ela está de férias, enfim. Eu acho que a segurança jurídica hoje é o elemento principal do país. Eu estou com você, André.
Então vamos lá, doutor André, quais são então as mudanças propostas dentro das MPs que hoje já estão em vigor e que o empregador pode colocar na sua empresa e ajudar a resolver, pelo menos minimizar esse impacto na relação? Exatamente. Altair, eu acho que é importante a gente lembrar que boa parte das medidas provisórias, das introduções de dispositivos nessas medidas provisórias, eles já existem na própria CLT, principalmente após a reforma trabalhista em novembro de 2017, quando ela passou a valer, muitas coisas já estavam aí na CLT e foram amoldadas, como o Michel bem observou, essa jurisprudência de crise realmente é algo que nós precisamos. Acho que a gente não pode deixar de esquecer que nos primeiros anos da faculdade a gente aprende o que são fontes formais e fontes materiais de direito. E só para não deixar de ser didático com essa mania minha de professor ao longo de quase 20 anos, e também porque temos muitos espectadores que estão nos assistindo que não são da área de direito, eu quero lembrar que fontes formais são as condições econômicas e sociais que levam o país a fazer a fonte material, que nada mais é do que a lei. Ou seja, nós temos muito mais a sobreposição de dispositivos sociais para evitar problemas, ainda mais no estado de calamidade que nós estamos, do que especificamente um texto de lei. A MP, por exemplo, 927, ela trouxe a possibilidade do teletrabalho. Não, mas André, isso já não existia? Já existia, só que para você mudar, de acordo com a CLT, do trabalho normal dentro da empresa para o trabalho remoto, teletrabalho, aquele trabalho dentro da sua residência, precisava ter a concordância do empregado. Agora a MP não exige mais isso. Ela fala que o empregador pode determinar essa mudança. De maneira muito correta, ele pode determinar essa mudança e fazer com que o empregado trabalhe em casa. Eu fiz isso no meu escritório. Meu escritório é composto de alguns advogados, alguns estagiários, pessoal do financeiro, secretária, e eu já apliquei essa medida provisória 927 desde o primeiro dia com todos eles. Os advogados, estagiários, todos estão em home office, todos estão trabalhando como eu, vocês estão vendo aqui a parede da minha casa, como eu estou trabalhando de casa. Outra medida importante foi a possibilidade que essa MP trouxe de antecipação de férias, que eu fiz também no meu escritório com a minha secretária e com as meninas do financeiro. Mandei todo mundo e antecipei as férias. Como isso pode acontecer? Você antecipa as férias para o empregado, porque pela CLT você precisa dar o aviso de férias com pelo menos 30 dias de antecedência. Agora não, em 48 horas você pode antecipar as férias do empregado. E quando o empregado sai de férias, também pela CLT, ele precisa receber a sua remuneração das férias, mais o seu terço constitucional até 2 dias antes do empregado sair para usufruí-las. Não há mais necessidade disso. Esse terço constitucional pode ser pago lá no final do ano, junto com o 13º, até o dia 20 de dezembro, e o salário pago no 5º dia útil normal, para evitar também esse tipo de problema. Outra mudança que a MP trouxe foi o banco de horas, que pela CLT, se for feito individualmente, ele tem um prazo de 6 meses para ser compensado. A MP agora traz um prazo de 18 meses para ser compensado, de maneira muito correta, porque nós não sabemos quando isso vai terminar. Então, você vai ficar em casa, você vai ficar me devendo as horas. Quando a gente voltar, você vai fazer 2 horas extras, que é o máximo permitido por dia, para repor isso, e vai repor em até 18 meses. Essa MP também trazia a possibilidade de uma suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses. E logo em seguida nós tivemos uma outra MP, que foi a 928, que acabou revogando este artigo de lei. Então não há mais a possibilidade disso acontecer. Tivemos posteriormente a edição da MP 936. Esta MP traz a possibilidade de redução do salário em 25%, 50% ou até 70%, reduzindo também proporcionalmente, de maneira idêntica, a jornada de trabalho, fazendo com que o empregado, então, receba esta diferença de um fundo que muita gente está confundindo com o seguro-desemprego e não é. É um fundo que é chamado Programa Emergencial para Manutenção do Emprego e da Renda, e este fundo ele tem como teto o seguro-desemprego ao que o empregado teria direito. Isso é pago diretamente pelo governo federal.
Lembrando que o seguro-desemprego, você como brilhante contador que sabe que é pago pelo FAT, sai lá do caixa do INSS, mas é pago pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. Essa própria MP, ela também dá a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Importante ressaltar. A redução do salário, consequentemente da jornada de trabalho, pode ser feita por até 90 dias. A suspensão até por 60 dias. E os empregados, então, também recebem o salário direto do governo federal até o limite do teto. Para boa parte dos empregados, essa MP, ela permite que tudo isso seja feito por acordo individual escrito. E entra aí o problema que foi a liminar concedida pelo Lewandowski, falando que tudo tem que passar por sindicato. Tenho tido muitos problemas com relação a isso. E volto na questão, Altair e Michel, de segurança jurídica. Quando eu fiz tudo, mandei para... Vou dar um exemplo prático, que eu acho que isso é bastante importante no campo do direito do trabalho e no dia a dia que a gente está vivendo. Eu tenho um cliente... E ele tem uma transportadora, e ele falou para mim, doutor, então posso fazer suspensão com alguns empregados e posso fazer redução com outros? Eu falei, pode, sem problema nenhum, perfeito. Me manda os modelos de acordo que eu quero mandar para o pessoal? Eu falei, claro, tá aqui os modelos de acordo. Mandei para ele os modelos de acordo. No dia seguinte, 9 horas da manhã, liguei para ele e falei assim, fulano, desculpa, não faz mais, que agora é só por norma coletiva. Isso que eu falo. No mesmo dia ele me ligou à tarde, virou e falou assim, o senhor vai brigar comigo. Eu falei, o que aconteceu? Mandei 25 empregados embora. Não aguento mais. Eu não sei o que fazer, eu não aguento mais. É isso que não pode. Essas coisas não ajudam, Altair. Essa parafernália jurídica nesse momento não ajuda. Vamos ter um pouco mais de calma com isso. Essa liminar, ela irá a plenário virtual dia 16 agora. Tudo indica que vai voltar, que eles vão derrubar a liminar e vai voltar o que era MP. Aí, olha como é que a gente fica. 25 empregados perderam o seu emprego. Estou falando de um exemplo. Você sabe muito bem onde nós estamos. 25 empregados já perderam o seu emprego, cara. E esses coitados desses 25 empregados vão fazer o quê? Poxa, por desespero de um empregador, eu falei para ele, calma, vamos esperar um pouquinho. Não dá mais, não aguento mais, eu não tenho como manter, se não for assim, não é. Eu falei, não, vamos tentar de outra forma, dá férias. Não, agora não dá, não tenho como pagar. Então, é isso que nós precisamos, um pouco mais de tranquilidade dos nossos poderes públicos, um pouco mais de tranquilidade. E eu acho que essa insegurança jurídica realmente afeta, principalmente o pequeno negócio, né? Porque a gente sempre, e eu sempre fui um defensor da relação entre advogado e empresa, até para trazer mais segurança, né, na relação com os empregados, na relação com próprios stakeholders, as pessoas interessadas no negócio. Por que isso? Porque no momento como esse, a falta de informação e essa falta de segurança faz com que o empreendedor realmente, até por um espírito por um sentimento de escassez, né, que ele vai ter de recursos nos próximos meses, ele fala, olha, tudo bem, eu queria estar empregando, né, mas dado a insegurança que eu vou enfrentar, ou um processo que eu vou enfrentar, porque assim, é uma outra situação que eu queria que o doutor comentasse também, porque a gente sabe que essa relação entre empregado e empregador nunca foi tão saudável, né? A gente sempre teve um discurso muito inflamado, né, dos dois lados. E aí, a gente olha hoje uma situação que o empregador, ele quer tomar algumas atitudes para preservar o emprego, porém essa insegurança coloca medo, e o medo faz com que a pessoa simplesmente vá lá e fale, ó, eu prefiro demitir do que manter, porque a gente poderia fazer esses acordos de forma individual, né, levando em conta cada situação, porque é importante isso, e o empregador, eu também tenho conversado com muitos, e eles falam, tá aí, eu tenho caixa até para me manter como pessoa física, mas eu não posso deixar minha pessoa jurídica afundar, porque se ela afundar, daqui a pouco ela vai afetar minha pessoa física, e eu estou colocando não só em risco os poucos empregados que eu vou manter, porque aí eu tenho que fechar a empresa, colocando em risco também até a minha família. Exatamente, essa que é a grande questão com isso. Nós vivemos durante muito tempo, e essa, vamos utilizar a palavra correta, né? Essa briga que sempre existiu entre empregador e empregado, ela só existiu por causa da legislação trabalhista brasileira, que era
principalmente até a reforma trabalhista, extremamente engessada. Extremamente engessada. Muita gente me fala, nossa, André, você foi a favor da reforma trabalhista porque você advoga para a empresa. Desculpe, eu sou a favor da reforma trabalhista porque nós vivemos num país com 40 milhões de empregados informalizados, com 13 milhões de desempregados e empresa quebrando. Poxa, empregador tendo pavor de contratar empregado. Você sabe bem, Altair, a carga tributária e trabalhista ainda é altíssima imposta na contratação de um empregado. Você é mestre para falar disso, você contrata um, paga dois. Aí, por isso, existe tanta fraude. Você tem uma legislação, eu não estou justificando, mas você tem uma legislação que acaba obrigando o empregador a fraudar. Quantas e quantas vezes eu não ouvi de clientes assim, doutor, mas se eu fizer tudo certo, eu quebro. E agora, então, a gente tem um critério absolutamente diferente pelo momento. Nós precisamos botar a cabeça no lugar, e é aquilo que eu falo, parar de pensar que empregador e empregado estão em lados opostos. Essas medidas provisórias, com todo o tumulto que isso veio criando, essas medidas elas estão tentando desafogar o empregador, tirar esse cara um pouquinho do fundo do poço, e não estão desamparando os empregados. Então vamos deixar o pessoal trabalhar, vamos deixar o objetivo principal, Altair, Michel, manter o vínculo de emprego. Manter o vínculo de emprego, é isso que nós precisamos, manter o emprego. E nós não vamos manter com tumulto jurídico, nós não vamos manter com briga, nós vamos manter se todo mundo botar a cabeça no lugar e ver que tudo que tem sido feito, errado ou não, está sendo feito para melhora de ambas as partes. Isso eu não tenho dúvida. Eu, para deixar bem claro em minhas considerações, tanto aqui no teu programa, quanto em todas as entrevistas e aulas que eu dou, minhas considerações são totalmente apolitizadas. Eu não falo, e acho que o momento de falar de política agora seria absolutamente mesquinho, né? Mas eu nunca fiz isso, nem em épocas políticas. E há pouco tempo atrás, meti o pau no Bolsonaro, para utilizar o português correto, meti o pau no Bolsonaro, que achei que ele estava falando besteira, lançando uma MP e no mesmo dia lançando outra para revogar a anterior. Pessoal perdido. A hora que o governo faz coisas bem feitas, como a MP 936, nós tivemos a MP 944, que ajuda os empregadores a pagar salários, aqueles que têm uma receita no ano passado de 360 mil reais até 10 milhões, o governo está dando dinheiro para o cara pagar salário. Tudo muito bem-vindo. Tem muita gente falando da MP dos 600 reais, o que a gente chama vulgarmente aí de Corona Voucher. Nossa, mas 600 reais não dá para nada. Poxa, era para ser 200. Foi 600 reais para os trabalhadores informatizados. É tudo isso que a gente tem que pensar. Como é que o pipoqueiro está vivendo, cara? Eu tenho um irmão que é músico, vive de música, de show, ele é guitarrista. Ele falou para mim há 2, 3 dias atrás, cara, não sei o que eu vou fazer, porque a classe artística, esse pessoal de evento, sem sombra de dúvida, serão um dos mais afetados, porque eles vão ser os últimos a voltarem, por causa de aglomeração. Então é tudo que a gente precisa. Olha, vamos buscar um pouco de paz nesse momento tão terrível que a gente está vivendo. Poxa, mas aí fica complicado com essas decisões que nós temos tido, principalmente essa do Lewandowski, do nosso Poder Judiciário, né? Não, com certeza. E aí eu queria, Michel, a gente sabe que, eu queria até que vocês fizessem algumas considerações em relação a isso. Então agora, né, para o empregador, para a pessoa que precisa tomar uma decisão, a gente vai pegar alguns cenários, tá? Eu vou trazer 2 cenários aqui para a gente discutir. O primeiro cenário, para a gente achar a melhor aplicação dessas medidas provisórias, o primeiro cenário é aquele onde o empregador está fechado. Ele foi obrigado a fechar o seu negócio, ele não tem como operar, né, nem delivery, nem nada. O negócio dele é, sei lá, uma loja de roupa, ele fechou, uma loja no shopping está fechada, ele não tem o que fazer. Quais são, na opinião dos senhores, a ação que esse empreendedor tem que fazer para aproveitar todas essas medidas provisórias para favorecer o negócio dele e manter vivo ainda? Quer responder, André? Posso? Vai lá, Michel, vai lá. Depois, se houver necessidade, eu duvido, eu complemento. Vamos lá. Então é o seguinte, esses negócios que foram fechados aí por, eu costumo usar os termos diretamente pelo decreto, vamos falar de São Paulo, os decretos estaduais, né? E indiretamente pelo sistema,
como alguns clientes de buffets, eventos, que mesmo autorizado pelo decreto, olha, pode voltar ao normal, não vão conseguir voltar ao normal. E aí, o que eu faço com todo mundo que está lá? Com todos os empregados, nós temos ali diversos mundos, empregados em estabilidade pré-aposentadoria, que eu não posso demitir, gestantes, empregados em auxílio-doença, que estão afastados ali por um tratamento de saúde. O que eu faço com todo esse pessoal que não temos o que fazer? Eu não posso chegar para o meu cliente e falar, olha, demite todo mundo, até porque, complementando o que o André falou, o nosso momento é de tentar segurar esses poucos empregos, na medida do possível, pegando empréstimo, tentando uma ajuda emergencial, fazer de tudo para que a gente não deixe sangrar essa economia de forma assim, todo mundo demite todo mundo, vai todo mundo para a rua, o país vira um caos. Então, eu acho que o que fazer com essas pessoas? Até a ação direta 6363 aí do Supremo, eu estava orientando exatamente o que o André falou, olha, vamos fazer a suspensão do contrato, vamos ganhar um fôlego aí de 2 meses, 60 dias, o governo vai ajudar aí com pagamento emergencial, que é calculado em cima do, como base o seguro-desemprego, o teto. Você fatura até 4.800.000, você pode utilizar 100% desse fundo. Se você fatura acima disso, 30% você tem que dar como verba indenizada, ótimo. Você não vai precisar pagar INSS, imposto de renda, é uma verba indenizatória. A gente estava conseguindo uma luz no final do túnel e, de repente, vem a decisão liminar do Lewandowski, surpreendendo todo mundo, os grupos bombando, as discussões, os advogados, presidente de OAB, presidente da Federação dos Bancos, presidente da Confederação, pareceres jurídicos, aquela bagunça jurídica, e aí a gente tem que interpretar tudo isso, pegar os nossos clientes e falar para eles assim, olha, dá uma esperadinha, e o cara vai falar para você, a minha folha está correndo, a minha folha de salário está correndo, o cartão de ponto está correndo, o pessoal está em casa, o que eu faço? Eu estou desesperado, eu vou quebrar. Eu ouvi de muitos falando para mim o seguinte, olha, eu vou mandar todo mundo embora, não vou pagar ninguém, entra com ação, vamos fazer acordo depois, eu não estou nem aí. Eu falei, não, calma, segura, calma, você vai ter muito processo trabalhista, tem muitos oportunistas aí nessa situação que vão pegar processos trabalhistas e colocar ações de doença profissional, pensão alimentícia, hora extra mentirosa, vai juntar aquele grupinho de pessoas, um vai mentir para o outro, é o Brasil. A gente que lida na ponta com a audiência trabalhista, defendendo as empresas ou até mesmo os empregados, a gente está lidando com pessoas de má índoles neste nosso setor aí. E eu falei, não, segura, vai conversando. Eu vou contar um exemplo. Uma empresa que eu advogo aqui em São Paulo, ela tem em torno de 100 e poucos funcionários, ela de locações de festas. E o dono da empresa chegou para todo mundo, ele ficou com medo, ele falou, vão tacar ovo em mim, vão mandar eu para aquele lugar. Eu falei, não vai, pode falar, faz os acordos, isso antes da liminar, faz os acordos de suspensão, chama o pessoal um, por telefone, para evitar o contato, vai falando, o dono da empresa está ligando para um funcionário da ponta lá, é importantíssimo isso. Eu oriento todo mundo que está assistindo a gente aqui, você é um empresário, você é um dono de empresa, liga para o seu funcionário, você liga, se identifica, eu sou o presidente da companhia, o cara vai se sentir importante, ele vai saber que alguém está pensando nele, liga para ele, explica, olha, eu não tenho o que fazer, eu vou te suspender o contrato, e aí eu dei toda essa informação, 100% dos funcionários dessa empresa assinaram esse acordo, agradeceram o patrão, aplaudiram ele na empresa, para vocês terem uma ideia, e simplesmente passa alguns dias, eu ligo para ele e falo, olha, saiu uma liminar, viu? Ele, ô Michel, o que você tá falando? Não, eu tô aqui agora, olha, dá uma segurada. A nossa sorte é que o sindicato tinha se manifestado a favor desses acordos individuais, ou seja, eu meio que tô ajudando ali nessa situação, mas tá muito complicada essa situação, por isso que eu volto no que o André falou e digo, batem todo mundo que pode fazer as suas preces aí, se filiar a algum movimento para
tentar trazer essa segurança jurídica para manter essa medida provisória, a gente precisa brigar para manter essa medida provisória, porque senão nós vamos ter empregos em massa, a galera vai perder os empregos, aí o pessoal fala, eu saco meu fundo de garantia, eu pego meu seguro-desemprego, eu sobrevivo, e quando voltar a economia, não vai ter emprego, ninguém vai contratar. Vai ser pior, o brasileiro ele tem o problema, a grande maioria, de viver o imediatismo. Ele vai viver o hoje, ele não está se preocupando com o amanhã. Então, assim, uma dica que eu dou, esperem, vamos tentar chegar num acordo, num consenso. Acho que essa é a contribuição que eu posso dar aí, né? Isso. Agora, uma coisa importante. Então, na prática, esse empreendedor, vocês aconselham quem está fechado é fazer a suspensão realmente do contrato, né? Para a pessoa não ter essa despesa, pelo menos da folha de pagamento dos 2 meses, não é isso? Antes da MP, né? Agora com essa, ou da liminar, agora com essa liminar, André, o que fazer agora com esse pessoal? A bola é sua agora, tá? Olha, eu acho assim, agora nós temos, infelizmente, que aguardar 6 dias. A verdade é essa. Vamos aguardar 6 dias. Dia 16, o STF vai a plenário virtual, vai validar ou não essa liminar do Lewandowski. Quando saiu essa liminar do Lewandowski, eu estava dando uma entrevista para uma rádio aqui de São Paulo. Quando foi falada da ADI, da Ação Direta de Constitucionalidade 6363, sem brincadeira, eu, no ato, falei para eles no ar, ao vivo, e falei o seguinte, não é possível voltar, eles falarem alguma coisa contra a MP, porque seria muita insensibilidade dos ministros do STF fazerem isso. Passou 10 minutos, a entrevistadora, a jornalista que estava fazendo a entrevista comigo, falou assim, professor, doutor, acabou de sair a liminar. Eu falei, eu não estou acreditando. Porque é um negócio estarrecedor, você não acredita. Você não acredita. Você não acredita o cara vir, uma decisão de um cara que não tem tato mais, porque o grande problema dos nossos ministros é esse. Eles não têm tato com o público, eles não têm tato com o trabalhador mais. É diferente de juiz de primeira instância, onde o cara senta lá olhando na cara dele. Ele não tem tato mais com o público. Esse Lewandowski, me desculpe, com todo o conhecimento jurídico inequívoco que ele tem, eu não estou desrespeitando o ministro do STF, eu só acho o fim do mundo uma pessoa ser tão distante da população como ele mostrou nessa decisão. Olha, é simples, vamos comunicar sindicato. Primeiro, você não consegue falar com o raio do sindicato, tá tudo fechado. Segundo, tem um monte de sindicato que está cobrando. Um monte de sindicato. Eu tive experiência anteontem de ligar em 2 sindicatos e o sindicato chegar para mim e falar o seguinte, doutor, para sentar e a gente conversar, fizer uma videoconferência, nós estamos cobrando R$100 por empregado. Aí, ouço a piada, né? Aí eu ouço de uma advogada de um sindicato, assim, mas todo sindicato vai aceitar, porque o sindicato vai ter bom senso. Mas se todo sindicato vai aceitar, para que precisa do sindicato? Basta o empregado ter o bom senso e aceite. Então, realmente é um negócio extremamente complicado. O que eu indicaria para que fosse feito hoje? Eu acho que nós estamos num primeiro momento de quem pode fazer o teletrabalho, faça, e quem pode antecipar as férias, antecipe. Ponto. É tudo que eu falaria. Temos 30 dias para pensar e botar a cabeça no lugar. Voltou de férias, possivelmente esse negócio vai piorar quando voltar de férias. Nesse caso, a gente já vai ter consolidado algumas medidas e posicionamentos do Supremo a respeito dessas novas leis que assim vinculam o contrato de trabalho. O que eu tenho sempre indicado para clientes, por favor, faça o possível para não demitir. Não demita. Dê férias para os empregados, antecipe as férias desses empregados por 30 dias. E nesses 30 dias, nós vamos organizar nossa cabeça diante da nova legislação para que a gente consiga, no ato da volta, aí sim, vamos suspender 2 meses, 1 mês, vamos reduzir salário em 90 dias, 60 dias, e aí sim a gente conseguir ter um pouquinho mais de praticidade efetiva nisso, com um pouco mais de segurança jurídica no assunto. Só complementando, André, essa questão das férias,
É importante ressaltar que a gente consegue aplicar ainda a medida provisória 927 para essas férias, ou seja, pagamento de 1/3 só para dezembro desse ano, o pagamento efetivo das férias, que é o salário, para o primeiro quinto dia útil de maio do próximo mês, só para que todo mundo também tenha essa noção de que, olha, eu vou ter que pagar 1/3, vai encarecer, não, joga lá para frente, joga o fundo de garantia, parcela o fundo de garantia para frente a partir de julho, que a lei, a MP também permitiu aí, né? Então, perfeita assim, observação, Michel. Tem algumas medidas que a gente consegue fazer, e só dando uma complementação também, se é que me permite, o que é tudo isso nessa questão de sindicato tem que dar o aval, de o Supremo falou que o sindicato, até fazendo um estudo bem rápido da nossa legislação trabalhista aqui, quando a criação dela foi efetivada ali, a consolidação das normas de direito do trabalho, é que eu estou pegando nas suas aulas lá de trás, viu? Se eu estiver errado, a culpa é sua. Foi estabelecido ali por força da luta sindical, realmente, naquele momento, o trabalhador era menos favorecido, a elite brasileira, a elite mundial, o pobre era mais desfavorecido, as classes sociais eram absolutamente dominadoras. Por isso, os sindicatos fizeram um papel importante. Ninguém está aqui falando sindicato não presta, não sei o quê. Eles fizeram um papel importante. É por isso que a Constituição Federal de 88, ela teve essa evolução de colocar o papel dos sindicatos para dar uma equilibrada. Só que é importante ressaltar que agora a gente está falando de um mundo totalmente globalizado e tecnológico. Hoje, o empregado da papelaria, que ganha lá um salário mínimo, ou o empregado que ganha pouco, ele tem o seu telefone, seu smartphone, ele tem um Google, uma pesquisa, ferramenta poderosa, ele sabe todos os seus direitos, ele não é, na minha humilde opinião, mais aquele hipossuficiente que deveria ser tão protegido ali. Claro que nós sabemos que tem empresas que fazem e desfazem, né? Então, hoje, os sindicatos tiveram o seu papel, mas o que está acontecendo hoje os sindicatos não estão sendo tão importantes nesse momento. Não pode o sindicato ter o poder de realizar esses acordos hoje. Eu defendo isso. Eu acho que o empregador tem que negociar direto com o seu funcionário e nos termos da MP, que está regulamentado, e dizer assim, olha, vamos negociar a gente, senão eu vou ser obrigado a te mandar embora. Eu não tenho o que fazer. E você vê, Michel, desculpa te interromper, você vê como a questão ela é contraditória, cara. Todo posicionamento do STF pouco antes da reforma trabalhista, foi no sentido de desengessar um pouco mais a legislação trabalhista e fazer com que o sindicato tivesse menos participação. Exato. Gente, nós tivemos a questão do plano de demissão voluntária, onde o TST falava que não valia nada, só que o contrato veio lá e falou assim, não, quita tudo sim, não tem esse negócio não. Ou seja, dando um pouco mais de segurança, porque a gente vivia naquela época, naquele negócio assim, Altair Michel lembra bem, se o empregado assinar, se ele pagar, não vai adiantar nada, ele entra na justiça, eu pago tudo de novo. Exato. Eu não me conformava com esse tipo de coisa. Para mim, um cara que, poxa, eu estudei tanto essa área, ouvir e ter que aceitar, se o empregado entra com uma ação, alguma coisa ele leva, isso para mim deixou de ser direito, na acepção do termo, sabe? É como o professor Rafael aí está falando, gente, nós precisamos hoje proteger os empregos. Para proteger os empregos, muito bem colocado pelo Michel, os empregados precisam também ter bom senso. Não adianta, cara, porque aqui todas essas medidas, vamos deixar um negócio claro, a 936, por exemplo, da redução salarial e da suspensão do contrato, ela só pode ser feita por acordo. O empregado ele tem que dar a anuência, ele não pode ser forçado a isso, né? Então ninguém está forçando ninguém a nada, todo mundo está rogando pelo bom senso, pugnando pelo critério agora de um querer salvar o outro. E é só assim que a gente vai conseguir sobreviver. Uma dúvida que eu tenho, André, que eu queria compartilhar com você para me ajudar a pensar nesse ponto. O Ministério pela MP 936, já deveria comunicar o Ministério da Economia em todos os acordos individuais, quer seja da suspensão do contrato ou da redução dos salários, aí, como você explicou no início da live, ok? O Ministério da Economia criou uma plataforma
para que a interface do empresário com o contador e o advogado subisse no sistema do Ministério da Economia todas as informações desses trabalhadores que estavam sendo suspensos o contrato de trabalho ou reduzido. Alguns acompanhamentos de manuais que eu verifiquei, não existe a opção neste sistema no seguinte sentido: olha, eu crio um campinho, um quadradinho, e você vai clicar aqui e dizer, o sindicato se manifestou ou não. E está passando. O Ministério da Economia não bloqueou esse procedimento das empresas. As empresas continuam mandando essa situação, por isso que eu estou aqui até invocando as minhas preces religiosas, enfim, tudo que tem direito para que essa liminar caia e a gente possa falar assim, ufa, meu Deus do céu, caiu a liminar, deixa o ministro, vamos suspender o contrato do ministro, pelo amor de Deus, eu também não estou fazendo uma crítica a ele, mas já fazendo, né? Então, a minha dúvida é, o empresário está mandando, os contadores estão mandando, mesmo que o sindicato ainda não se manifestou, até porque na liminar dele, ele fala que se o sindicato não se manifestar tacitamente ali, vai ser considerado como validado aquela comunicação. Muitos estão nessa dúvida, olha, qual é o prazo que o sindicato tem? Como é que eu envio? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que muita gente está perdida nisso, André. Vamos lá, eu acho que o importante é o seguinte, aqui eu tenho um tio que hoje é parecerista do meu escritório, o Amador Paz de Almeida, um grande juslaboralista, um dos maiores do país. Meu tio hoje está com 90 anos de idade, foi juiz, desembargador aqui em São Paulo, brilhante eu tenho uma CLT dele, viu? Guardado. A CLT dele brilhante. E o Amador, ele fala uma coisa assim, existe a letra, existe a treta. Pela letra da lei, nós precisamos, e olha, eu vou dizer mais, hein, Michel e Altair, a própria liminar, ela é extremamente confusa. Acho que Lewandowski fez isso meia-noite, depois de 2 garrafas de vinho, não é possível. Vou ser sincero. Ela é extremamente confusa. Se você lê a liminar de maneira completa, as 17 páginas da liminar, você vai ver que no primeiro momento ele fala em comunicação de sindicato. Ele não fala em homologação. Então ele fala assim, bom, eu fiz um acordo com o Altair, beleza, o sindicato está aqui, comunicamos nossa suspensão do contrato. Depois ele fala em homologação do sindicato, autorização. Então a liminar ela é um pouquinho confusa, mais um motivo que eu entendo aí do ponto de vista jurídico mesmo, que ela deve cair também. Então eu tô rezando para isso também, assim como o Michel. Mas tirando a letra, porque hoje, em tese, a gente precisa da homologação do sindicato. Não bate, o sindicato teria 10 dias para responder se homologa ou não. Só que o problema é que a gente também tem, a gente fala às empresas, tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia, para que o Ministério da Economia faça, então, o pagamento do benefício emergencial. Tudo esquisito, mas vamos lá. O que eu falei para 3 clientes ontem, suspenda o contrato. Doutor, mas o senhor não conseguiu falar com o sindicato. Um deles foi o sindicato de R$100. Um deles foi o sindicato de R$100 por empregado. Ele suspende o contrato. Eu estou fazendo de tudo o que eu acho que nós precisamos, e eu não quero que isso aconteça. Eu sou bastante conhecido aqui. Hoje em dia, graças a Deus, a gente advoga no Brasil inteiro, dá aula no Brasil inteiro, mas todo mundo fala para mim, eu quero que o André... Tem alguns clientes que falam, dessa audiência pode ir o André... porque o André é briguento. Não é briga. Eu acho que a discussão, ela enriquece. Né? Discussão não é sinônimo de briga. Discussão é sinônimo... Um amigo meu fala que é combativo. Combativo. Não é briga, é combativo. É um advogado... sou um advogado combativo. Exatamente isso. Mas, e é verdade, eu espero também que daqui um pouquinho os juízes trabalhistas nessas ações também tenham bom senso. Como muitos vêm tendo. Eu, Altair, consegui aqui, Michel, numa vara do trabalho de Rio Preto, São José do Rio Preto, uma das varas do trabalho de Rio Preto, suspender todos os acordos do meu cliente, que é uma rede de postos de gasolina na região, suspender todos os acordos do meu cliente por 3 meses. E veja, ainda falando, apesar de ser uma rede de postos de gasolina,
o movimento diminuiu brutalmente, mesmo podendo estar aberto. Consegui aqui em São Paulo, de uma empresa que vende... Nossa senhora, como é que chama? Empilhadeira, de uma metalúrgica de empilhadeira, uma fábrica de empilhadeira, consegui suspender por 60 dias. Pedi 90, o juiz deu 60 de suspensão. Eu continuo entendendo que o bom senso deve existir lá na frente pelo momento que estamos vivendo hoje. Então, André, mas em tese mesmo, você não podia mandar suspender, né? Não podia, mas o Ministério da Economia vai pagar, porque não tem esse xizinho lá, como o Michel bem observou. Então ele vai pagar, suspende, depois lá na frente a gente vai brigar. Poxa, não é melhor suspender do que como aconteceu com a transportadora, mandar 25 empregados embora? Exatamente. Não, suspende, vamos suspender, lá na frente a gente briga, gente, lá na frente a gente discute. E eu tô pensando, porque quando eu vou dar uma orientação para o cliente meu aqui também, eu penso já na defesa trabalhista que eu possivelmente tenho que ter lá na frente. E eu já pensei na defesa clara, chegar para o juiz e falar, excelência, você vai anular essa suspensão e mandar o meu cliente pagar tudo, sendo que existia MP, ou você preferia que ele mandasse embora na hora? O que você preferia? E aí? É exatamente isso, então... exatamente. Eu acho que esse é o critério. Ou seja, eu advogo para uma outra empresa em Votuporanga, que é uma fábrica de caçamba de caminhão. Sim. Votuporanga, para quem está longe aí, nós estamos, o Brasil inteiro está nos assistindo, é interior aqui de São Paulo. Pedi a suspensão do pagamento dos acordos e a juíza, no primeiro momento, negou esse pagamento. Eu fiz uma petição reiterando e falei para ela, a senhora tem duas opções, ou suspende ou eu vou mandar todo mundo embora, porque não tem dinheiro, a linha de produção diminuiu 80%. Clientes nossos, Mercedes-Benz, já mandou um e-mail falando que vai suspender pagamento por 90 dias. Mercedes-Benz, falando que vai suspender pagamento por 90 dias. Eu fiz essa petição e falei assim, a senhora está me obrigando a demitir aqueles empregados que estão em teletrabalho ou estão trabalhando. Porque a minha produção diminuiu, mas eu tenho aí 20% trabalhando. Eu vou mandar todo mundo embora. Então, fiz assim mesmo na petição. Estou lhe dando a oportunidade da senhora deferir ou indeferir a manutenção dos empregos que estão na ativa. Só depende da senhora. Não respondeu ainda. E eu vou fazer isso. Se chegar e ela indeferir, vou mandar meu cliente lá e falar assim, ó, tá aqui o despacho da juíza tal de Votuporanga, eu tô mandando vocês embora porque eu vou ter que manter os acordos lá e não tenho dinheiro para pagar o salário de vocês. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer nesses momentos, sabe? Não é questão de briga, é questão, gente, de sobreviver. Tá todo mundo literalmente respirando por aparelho. E uma coisa, fechando, Altair. E uma coisa, doutor André e doutor Michel, importante a gente ressaltar, né? Mais de 50% das empresas, dos empregos no Brasil formais, vêm pela pequena, né? Pela micro e pequena empresa. E a gente já percebeu que, diante de tantas crises e a própria falta de apoio na questão tributária do governo já há muitos anos, em relação à pequena empresa, elas já estavam na UTI. Então, muitas empresas, pequenas empresas, já vinham postergando o pagamento de impostos, fazendo refinanciamento, e refis, e pagava 1 ou 2 mensalidades, refis de novo, e já vinha tropeçando. Quando começou a crise, simplesmente elas caíram. Então, a gente já tem notícia que mais de 600 mil empresas, microempresas no Brasil, já estão fechando as portas. E quando você falou da sensibilidade do ministro, eu fiquei pensando, realmente, porque se as pessoas conseguem entender o impacto que isso vai causar na sociedade, como o Brasil, que já tem um histórico não de deficiência, mas um histórico de distanciamento financeiro, tanto, eu não achei a palavra agora, mas um distanciamento financeiro das classes, já vinha com um problema já crônico, durante muitos anos. Desigualdade muita gente, mesmo, né? Isso, muita gente na linha da pobreza, muita gente na linha da miséria, e aí o Brasil começou a melhorar. Só que, como as pequenas empresas usavam a informalidade para ganhar dinheiro, porque a verdade é essa, sempre o governo apertou as pequenas empresas, mas sempre tinha uma brecha. Então, o empreendedor aprendeu a trabalhar dentro dessas brechas e vem sobrevivendo, Agora, à medida que você
fecha o cerco contra essas empresas e elas realmente têm que pagar todos os seus impostos e, principalmente, não tem uma abertura por parte da relação trabalhista, né, que é o que está mais afetando agora, essas empresas fecham as portas. Então, assim, eu acho que eles não têm ideia, eu acho que eles realmente não têm a sensibilidade e a ideia do impacto que essa falta de sensibilidade e, principalmente, rapidez na aplicação das medidas provisórias, porque o governo anuncia uma medida provisória, quando você vai ver na prática, ela não está funcionando, as pessoas não conseguem. Recursos financeiros, eu queria até que vocês falassem isso também, porque assim, aprova recursos financeiros, e quando que eles chegam no caixa do empreendedor? As grandes instituições financeiras é um outro grande, acho que é um grave problema, que assim, o BNDES liberou tantos bilhões para ajudar a pequena empresa. Aí o cara vai lá no banco que opera o BNDES, porque não é operado direto para o empresário, passa por um banco representante ali, geralmente privado, e ele não chega, esse recurso não chega no caixa do empreendedor, e o empreendedor está desesperado. Aí do outro lado... Às vezes, desculpa, Altair, às vezes eu já tive, a semana passada um cliente meu me ligou falando isso. Ô, doutor, tem um recurso do BNDES agora que a gente pode pegar, tal, não sei o quê, os bancos estão facilitando empréstimo, e ele foi no banco pegar esse recurso. Aí o gerente olhou para ele e falou assim, bom, mas o senhor precisa estar com todos os seus tributos, todas as suas contas em dia para que a gente faça isso. Eu falei, não, então esquece, então não vou pegar, porque tudo em dia, eu quero pegar para conseguir manter a empresa, para conseguir viver, não é nem para sobreviver, porque não é nem ninguém está vivendo, está todo mundo sobrevivendo. Inclusive eu vi uma entrevista num jornal do presidente do Banco Central que ficou perdido numa resposta dessa, que perguntaram para ele, olha, uma pessoa vai dar entrada pelo aplicativo no benefício emergencial dos R$600, fez todo o cadastramento, e se ela já está devendo no banco, cheque especial, está com dívida, o que vocês, Banco Central, isso foi um jornalista que fez uma pergunta do Pernambuco, muito interessante essa pergunta dele, o que vocês, como Banco Central, vão fazer em relação aos bancos? Aí ele perdeu a linha na hora. Ele, então a gente vai ver se consegue fazer o banco. Eu duvido. Vai cair os R$600 das pessoas e está devendo lá. Às vezes o banco vai comer esse dinheiro para pagar, porque não tem nada que se fale isso. Uma falha também que teve nesse sistema dos R$600, inclusive eu estou vendo até uma pergunta, a gente vai abrir esse canal, mas é interessante já trazer agora, eu não tenho conta no banco, e aí, como é que eu recebo meus R$600? Eu saco na Caixa Econômica, eu não saco? Eu devo já no banco? O Brasil não preparou esse sistema, e esse pessoal está precisando fazer compra, já acabou o alimento, acabou a comida, acabou o arroz, nós estamos falando aqui de itens básicos da mesa do brasileiro, o arroz e feijão já acabou, quanto mais água na torneira para lavar, vai cortar água, não pode cortar, o cara às vezes não tem nem saneamento básico lá, enfim, tá um desespero que ainda a gente acorda e é surpreendido novamente com uma liminar misteriosa, dizendo assim, olha, acaba tudo aí, demite geral, vira um caos, né? Então, olha, a observação da Salete aqui, ó, que eu tô vendo aqui é perfeito. A questão não é querer manter o funcionário, né? Conseguir ter recurso para manter o funcionário. Exato, sabe, eu vi eu adoraria ter feito uma pergunta para o ministro da Economia semana passada, ou retrasada, que ele falou, não, o bom senso agora fala com que os locatários liguem para os locadores, as empresas, para suspender o aluguel. Eu adoraria ser um repórter para perguntar assim, o senhor falou para banco suspender cartão de crédito? Suspender juros nesse tempo todo? Porque aí ninguém fala, cara. Ou seja, sempre estoura no mais fraco. Estamos falando, acabamos de receber essa notícia aqui, eu vi alguém colocando ali que em Fortaleza já mandaram um monte de gente embora. O Altair dando essa notícia de 600 mil empresas, microempresas, mês, fechando. Pô, gente, na boa, isso é doído, gente, isso é doído, cara, sabe, são impactos gravíssimos que nós temos isso no país, impactos gravíssimos, a gente tem, isso é emprego, por isso que eu falo, não tem um lado lá e um lado aqui, isso é emprego, a empresa fechou, o cara perdeu o emprego, todo mundo tem que estar de um lado só. E uma coisa que a gente, e principalmente eu que acompanho muito os empreendedores, é que esse estado de calamidade, né,
tem feito com que muitos tenham se estruturado emocionalmente, né? As pessoas não sabem o que fazer, e o medo, né? O medo que as pessoas estão passando da falência, porque, assim, 600 mil empresas já fecharam, né? Então, assim, a gente já tem uma mortalidade natural das empresas no Brasil. Até para todo mundo, o pessoal perguntou se essa live vai ficar gravada. Com certeza vai ficar gravada, as pessoas vão compartilhar bastante, nós vamos chegar a milhares e milhares de pessoas que vão assistir isso. É importante ressaltar, doutores, que a gente já tem um índice enorme de mortalidade. Mais de 50% das empresas morrem em 5 anos no Brasil por falta de planejamento, gestão e a mentalidade do empreendedor. Então, todo empreendedor, toda pessoa que vai montar um negócio, ele não está preparado, a maioria não está preparado para ter um negócio. Ele precisa fazer uma curva de aprendizado. Agora, imagina, né, a pessoa ter que enfrentar esse aprendizado, enfrentar os desafios, principalmente a pequena empresa, agora está diante de uma situação dessa. E por isso que a gente precisa realmente clamar para que o nosso governo, e até diga-se de passagem, né, eu entendo que o governo tem feito, sim, um movimento para ajudar, a gente não pode deixar de ressaltar isso, porque a gente não pode ir contra também todas as ações extremamente positivas que o governo federal está fazendo para ajudar a população no geral, porém tem que ter um pouco mais de rapidez e principalmente uma sensibilidade, porque o que a gente está pensando é isso agora, né? A gente falou do ministro, mas a gente também a sensibilidade dos governadores, dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados que podem, nesse momento, estar apoiando mais a população mais de perto, não é isso? Porque a gente vê que as coisas demoram a acontecer porque tem realmente um entrave legal, né? Exatamente. Ah, não, concordo exatamente com isso. E vou dizer mais, eu sempre fui um cara que todo mundo criou, né, há um tempo atrás, aquele negócio de flexibilizar o direito dos empregados, né? Eu sempre fui defensor, não de flexibilizar tanto o direito dos empregados, mas flexibilizar o direito dos empregadores. Porque a Volkswagen consegue manter os empregados dela, mas o açougue aqui da esquina não consegue manter os caras ali, porque botar a mesma carga tributária e trabalhista para a Volkswagen e para o açouguezinho da esquina, você quebra o açougue. Exato. E é esse açougue que dá mais emprego do que a Volkswagen. Porque são essas micro e pequenas empresas que geram o maior número de empregos no nosso país. Eles precisam ser tratados dessa maneira. Por isso que eu falo, essa palavra sensibilidade, eu acho que o governo tem tido, eu concordo plenamente com você, viu, Altair? Eu acho que tem tido, com todos os erros, e também, vamos deixar claro, né, com erros, eu estou falando com essa questão de erro judicial, tá? Por exemplo, saiu uma medida provisória, sai a outra em seguida, revogando parte da anterior, não há dúvida que isso é um erro. Mas é até justificável, porque é o erro do desespero. Né? Você está no desespero, você tem que fazer alguma coisa, você manda lá e é o tal do erro do desespero. O que não dá para aceitar é realmente a falta de tato de ministros do STF com decisões nesse sentido. Não dá para aceitar, me desculpe, não dá para aceitar. É um negócio fora de qualquer amparo social, gente. Nós estamos num momento em que o amparo social, eu repito, ele tem que ser maior que o jurídico. Uhum. Nós estamos num momento em que todos têm que se ajudar, não buscar atrapalhar e buscar mecanismos para tumultuar, criar tumulto dentro dessas condições. Pô, pelo amor de Deus, homologação de sindicato, por favor, né? Eu não consigo me conformar com isso, realmente está difícil para mim. Está difícil porque os sindicatos estão exigindo os valores, até mesmo as taxas. Olha, um acordo coletivo custa R$ 1.500, custa 5 mil, 20 mil, 50 mil. Eles estão exigindo, além dessa sentada de reuniões, eles estão exigindo os pagamentos ali. Ou seja, eu estou batendo em bêbado. O empresário está doente, né? É uma questão de saúde, saúde, puxando para o lado da saúde agora, que a gente está vivendo essa pandemia, o empresário está doente. E os sindicatos estão terminando de matar os empresários, por exigir mais dinheiro da onde ele já não tem. Ele já não consegue tomar o crédito necessário, como o Altair colocou, ele não consegue negociar com os bancos, se ele não tiver um bom relacionamento com o gerente, com os pagamentos ali, com os produtos que os gerentes muitas vezes dependem disso, ele já não vai conseguir, se não tiver todas as certidões, CNDs ativas, ele não vai conseguir fazer esse empréstimo. E aí? Eu acompanhei uma
uma medida provisória, aquela que saiu da ajuda, eu faço até fugindo um pouco do assunto aqui, mas voltando rapidamente, uma medida provisória para ajudar as famílias de baixa renda a não pagarem a conta de luz, a União vai pagar. Mas vocês já pensaram, porque essas pessoas estão em casa, automaticamente a energia está sendo mais consumida, automaticamente a faixa de quilowatts ali que essas pessoas estavam sujeitas já não estarão mais. Eu acho que eles deveriam falar, olha, nos 12 últimos meses, a pessoa que teve até 200, não, naquele momento vai subir tudo, eu vou sair fora, ou seja, eu não vou ajudar também. Tá difícil de equalizar as coisas aqui. Por isso que eu volto na questão, manutenção do emprego, tentar evitar a demissão, só que é fácil a gente falar isso. Quero ver estar na pele do empresário, quero ver estar sentado numa cadeira, como eu tenho uma cliente minha, que cada dia ela me liga com uma estratégia. Ela fala, doutor Michel, eu vou demitir. Eu falo, não, segura, temos lá 15, 20 pessoas que não podem. Não, eu não posso suspender. Na ela, no outro dia ela me liga, vou suspender. Não, cara, vamos pensar e tal. Aí sai a liminar. É uma bagunça, né? Uma bagunça. Fazemos um apelo aqui, Altair, você com todos os canais, doutor André aí, faz o apelo para que essa liminar possa cair, para que a gente possa pelo menos tentar segurar essa pandemia desses 60 dias, esses meses aí para frente do jeito que dá, né? E uma coisa importante, até que o doutor André trouxe, e a gente tem muitos empreendedores que nos ouvem, né, que vai ouvir depois essa live, eu acho que a relação, e foi uma coisa importante, a relação trabalhista, ela devia ser discutida, né, no âmbito relação entre empregado e empregador, pelo nível de empresa, porque é o que o doutor falou, se você tem uma Mercedes-Benz, né, que tem um grupo muito grande, que não tem vamos dizer que não tem um relacionamento humano igual ao cara do açougue, que contrata 3, 4 pessoas e são amigos, as pessoas convivem mais. Então, essa relação ela tinha que ser um pouco mais aberta para que pudesse realmente trazer as condições que realmente são reais e necessárias para essa relação, não é isso? Claro, sem dúvida nenhuma. Até do ponto de vista judicial, você vê que até pouco tempo atrás, uma empresa, a Volkswagen, ela consegue recorrer na Justiça do Trabalho pagando 10 mil reais, e o açouguezinho ali para pagar 10 mil para recorrer. Pô, cara, é duro, precisa flexibilizar cada vez mais o direito dos empregadores. A gente precisa desonerar empregador de maneira muito clara, principalmente as micro e pequenas empresas. Por isso, eu falo ainda, a advocacia preventiva no Brasil, ela ainda está engatinhando. Isso é uma infelicidade, porque muitos empregadores, eles têm a noção de que o advogado é uma despesa a mais, enquanto, na verdade, ele vai te poupar despesa. Eu não estou advogando em causa própria, não, é que é verdade. Porque o problema é que quando chega lá no ato, na justiça, e a bomba está feita, você não precisa mais de advogado, você precisa de Deus. Exato. Que aí já foi. Aí já era, aí não tem mais. Agora, tem a contrapartida, mas peraí, eu já tenho uma dificuldade enorme para me manter, eu ainda vou ter uma despesa de advogado? Por isso que só médias e grandes empresas têm advocacia preventiva. Os pequenos não têm, porque não conseguem manter. Poxa, vamos criar mecanismos para que isso possa ser feito também do ponto de vista da advocacia mais para frente, dando uma advocacia gratuita, ao Estado pagando isso, como é feito em outras áreas do direito, né? Porque não esquece, a gente precisa parar com esse negócio de que empregador está contra empregado, empregado está contra empregador. É tudo do mesmo lado, eu insisto. Exato, e eu acho que, só fazendo um complemento, André, eu acho que o STF, claro que para ele conferir uma decisão desse nível, que a gente está falando aí dos sindicatos e tal, ele foi provocado para isso, mas eu acho que ele deveria estar proferindo as seguintes decisões, complementando as MPs, no sentido de empresas podem sim tomar o crédito mesmo sem CND, empresas podem tomar o empréstimo mesmo com o nome negativado, funcionários que tenham a conta ali bloqueada por débito de empréstimo, cartão de crédito, podem sim receber os R$600 que o governo está dando. O STF tinha que estar fazendo isso agora. E está contrário, está terminando de matar o povo. Tá matando. Por que eu falo o povo? Porque o povo, os brasileiros, os trabalhadores, são aqueles que movimentam as empresas.
Não adianta o empresário abrir o seu negócio se não tiver um trabalhador lá. Então, ele não está ajudando, ele está atrapalhando as empresas e está atrapalhando, consequentemente, os trabalhadores. Isso é muito interessante, né, Dudu? E aqui eu só queria fazer, com todo o respeito que eu tenho, porque eu cheguei a palestrar com essa pessoa que eu vou falar 2 vezes, e me foi extremamente cordial, acho que fez um trabalho na Lava Jato sensacional, que é o nosso ministro Sérgio Moro. Aqui vai já uma crítica construtiva. Tenho sentido uma ausência do ministro da Justiça muito grande nesse momento, muito grande. O ministro da Justiça precisa se manifestar um pouco mais. Ele está sendo completamente omisso, mas completamente omisso. A gente não ouve, as reuniões que nós ouvimos eles participarem são reuniões específicas em que ele fica assim, absolutamente mudo. Poxa, que é isso? Né? O Mandetta tem tido um papel brilhante fazendo um amparo geral aí. Agora, o ministro da Economia mesmo, com todas as falhas, mas tem se manifestado. Poxa, agora, pera um pouquinho, o ministro da Justiça, peraí, fala se isso pode ser do governo federal ou tem que ser competência do governo estadual. Né? Então ajuda ali, né? Poxa, orienta, sabe, um toque, o tanto que ele cutucava de maneira perfeita, que ele cutucava lá quando ele era juiz na Lava Jato, que chegava a atormentar os ministros do STF que precisavam manter as decisões. Por que agora não temos um posicionamento nenhum? Ele me parece um estranho no ninho ali, ele está completamente perdido. E aqui é uma crítica construtiva mesmo, de verdade. Não, eu também concordo com isso. Eu acho que ele deveria colocar a tua inteligência em prática e ajudar essa bagunça jurídica, seja com pareceres. Eu não posso instalar o procurador, pede um parecer, faz um apelo. Temos recebidos aí pelos WhatsApps da vida assinaturas de associações de bares, de restaurantes, clamando no sentido de ajude nós a manter os nossos trabalhadores. Eu acabei de receber um colega meu veio entregar aqui ele está fazendo um trabalho de venda de comida e ele tem uma pastelaria. Ele veio entregar o delivery aqui e eu acabei batendo um papo com ele bem rápido ali no portão e ele falou: olha, Michel, eu vou fechar minha pastelaria, cara. Eu vou fechar. Eu ia colocar o pessoal em suspensão, vou ter que fechar. Ia dar uma dó das meninas, porque elas trabalham muito bem. Eu tenho lá umas 3 ou 4 pessoas que dependem, tem família, tem filho pequeno, sustentam o pai e a mãe, às vezes velhinho, que está recebendo uma aposentadoria de um salário mínimo, que já é difícil, né? Então, tá complicada a situação. Acho que precisamos aí bater nessa tecla, essa live está sendo importante para isso. Acho que a gente tem que pulverizar essa ideia. É isso aí. Eu tenho algumas perguntas aqui, então a gente vai fazer um bate-bola bem rápido, para a gente não estender também tanto a live. Algumas perguntas importantes e alguns comentários que a gente vai destacar aqui. Bom, o Sérgio está falando para a gente aqui, muito boa live, parabéns, tenho 43 funcionários, estou vivendo essa realidade, né, relatada aí por todos vocês. Né? É um dilema, né? Manter todos os empregos, correr risco, de logo ali ter na frente quebrar, né? Ou seja, as pessoas realmente estão manifestando o medo. Eu acho que o medo maior está no acordo, está a pessoa até sente que ela quer preservar o emprego, ela quer isso. Acho que a maioria dos empregadores, eles têm um sonho com o negócio deles, eles querem manter, mas eles estão com medo muito grande, né? Eles estão com medo muito grande de manter esse emprego, de fazer qualquer acordo e lá na frente ter um processo trabalhista e quebrar de qualquer maneira, né? Esse é o problema, né? Como é que vai fazer agora com esse critério, né? O Sérgio Vieira, que mandou aí, que está nos assistindo, obrigado pela tua participação, querido. É realmente um problema isso, mas eu acho que a gente precisa tentar. Não vamos jogar toalha, gente, por favor, não vamos jogar toalha, vamos tentar, vamos utilizar os mecanismos que a MP 927 nos deu, já que a 936 está assim, aí não tem jeito, eu vou precisar suspende, é melhor do que mandar embora, suspende, lá na frente vamos brigar com isso, vamos ter êxito, eu tenho certeza que 90% aí vai ter bom senso em ver que o que foi feito pelo Lewandowski não é algo específico, isso vai dar certo, eu acho que a gente não pode jogar toalha. Tem uma pergunta interessante aqui, Altair, aqui, ó. Pode falar. Do Rodrigo Alves, e se cair a liminar, o que acontece?
É interessante essa pergunta. Essa situação que o André falou, suspende os contratos, vai tocando aí, vai que vai. Se cair eliminar, volta a MP 936, a funcionalidade, e a gente finge que nem viu essa decisão saindo, apaga da memória, exclui do Jus Brasil e vai que vai, André. É isso mesmo. E o Leonardo, ele está trazendo uma coisa aqui interessante. Ó, o fornecedor meu não é meu cliente, me contou que foi no sindicato da categoria dele aqui em BH, estão cobrando R$2.000. Absurdo, né, gente? Uma busca que a maioria das empresas não conseguem pagar. Agora, claro, imagina, você tá fugindo de pagar salário porque você não consegue, você vai pagar o sindicato. Não teve um sindicato seu, André, cobrou 20 ou 30 mil? 25 mil reais aqui em São Paulo. O sindicato cobrou 25 mil reais. Não é fácil, não, gente. Não é fácil, não é fácil. E a gente sabe uma coisa também importante, né? O empreendedor agora, nesse momento, e aí a gente fala, eu sei que não tem a ver com a questão do direito que a gente está discutindo, mas a gente tem que pensar como empreendedor também, né? O empreendedor já corre risco por natureza, né? Ele abre um negócio, coloca lá o seu patrimônio e já está correndo risco. Então, até nessa questão jurídica, eu acho que ele também tem que ser flexível ao ponto de falar o seguinte, olha, até onde eu posso correr risco? Né? Porque, assim, de repente a gente tem uma liminar que suspende uma medida provisória, mas que a medida provisória pode salvar a minha empresa e pode salvar os empregos. E aí, eu acho que o relacionamento direto, principalmente o pequeno, que tem esse relacionamento direto com o empregado, é o que o doutor Michel falou, tem que pegar no telefone e falar, olha, eu estou fazendo isso e correr o risco. Lá na frente a pessoa pode mudar de ideia, pode querer, pode, mas eu acho que você já está no risco, né? Eu concordo plenamente, acho que é isso mesmo. Nada melhor, acho que a observação do Michel foi perfeita. Agora a gente tem que ter diálogo, bom senso de ambos os lados e tem que ter diálogo. Até porque uma dúvida final aqui, Altair, para a gente complementar as respostas aqui do pessoal, a gente está falando aí de preservação de empregos, mas tem muitos também que estão tomando as atitudes de demitir porque ou não foram orientados, ou essa informação ainda não chegou e o pessoal está mandando embora, manda embora. E tá também caindo no consenso de não vou pagar ninguém. Eu acho que isso também tem que ser um apelo que a gente precisa fazer aqui, se vai mandar embora mesmo, não tem outra alternativa, tente pelo menos acertar seu funcionário para que ele também não deixe de comer ali, fazer a sua compra, mas tente não mandar embora, mas se vai fazer, tente pelo menos pagar alguma coisa. É muito triste também, mais um ano, processo trabalhista, vai avolumar o judiciário, né, André? Certeza, Michel, vai atolar a Justiça do Trabalho de novo, você pode ter absoluta convicção que nós estávamos tendo um desafogamento de ações no judiciário, e o judiciário vai lotar de ação. Eu tenho cliente meu que, infelizmente, ele mesmo me falou isso, ele falou, estou mandando embora e não tenho dinheiro para pagar a verba rescisória, mas pelo menos o cara come com seguro-desemprego e saca o fundo de garantia. Você vê... E o pessoal está perguntando, tem uma pergunta aqui sobre doméstica, né? Então, assim, toda essa questão da medida provisória, a 927 e agora também a 936, mas vamos falar a 937, que seria o adiamento. Na verdade, a 937 trouxe as férias e trouxe também a questão do banco de horas, né? Que a pessoa poderia fazer suspensão remunerada. 927, 927, isso. A 927. E aí, como é que fica a empregada doméstica? Olha, eu costumo dizer o seguinte, uma frase de um querido amigo, o professor Sérgio Pinto Martins, desembargador do TRT aqui de São Paulo. Aquilo que a lei não proíbe, admite. A medida provisória 927, ela não proíbe o empregado doméstico. Então, admite, pode fazer também antecipar as férias do empregado doméstico, pode fazer o banco de horas com o empregado doméstico. Obviamente, o teletrabalho não existiria condições nisso. Já a medida provisória 936, é importante deixar claro, quando ela fala de recolhimento proporcional ou suspensão do contrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ela observa tanto a Lei 8.036 de 90, que fala do Fundo de Garantia de maneira clara e específica para todos, como também a Lei Complementar 150, que fala do empregado doméstico, é a lei que regula o empregado doméstico. Então, a medida provisória 936 já é expressa quanto ao cabimento da redução e suspensão para os empregados domésticos especificamente. 927 não fala, mas eu entendo que cabe, porque, repito, o que a lei não proíbe, admite. E aí, um complemento aqui, André, se me permite,
a velocidade dessas medidas ou a omissão dessas medidas para aplicação para essas pessoas não está acompanhando a parte prática. Eu tenho diversos clientes aqui que têm as suas empregadas domésticas que estão com extrema dificuldade. Olha, como é que eu faço? Eu posso fazer ou não? E se eu fizer o sistema que eu lanço lá, o pagamento deles no sistema do e-social, enfim, dos sistemas da Previdência, não está me permitindo fazer essas manobras. O que eu tenho orientado faça, vai tocando ali meio que artesanalmente com essas pessoas, combinando ali, faz os termos, e depois a gente vê como é que faz isso no sistema. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí, né, André? Concordo plenamente, é isso mesmo. É o jeito de evitar desemprego. É o que a gente tem que pensar. A única coisa que eu quero aqui é que a empresa não quebre e que empregado não seja demitido. Vamos fazer os esforços possíveis para isso. Repito, ainda que esses esforços não sejam totalmente, me entendam, por favor, hein, legais, mas com amparo social. Lá na frente a gente discute. Sim. Maravilha. Bom, a gente poderia ficar aqui, eu acho que umas 2, 3 horas falando sobre isso, mas a gente vai ter que realmente encerrar. Vocês têm... Michel, eu vou deixar você fazer suas considerações finais, um resumo aí rápido, aí, pelo menos 1 ou 2 minutos, sobre o que a gente conversou aqui, e aí depois a gente passa a palavra final para o doutor André. Perfeito. Bom, agradeço, Altair, essa participação. Um abraço para todos que assistiram aqui. Estou vendo meu pai mandando um abraço, o Elton, o pessoal aqui, Ricardo, trabalha comigo, o pessoal do condomínio aqui onde eu moro me pediu, olha, manda lá um beijo, como se fosse programa de televisão, né? O Luiz Donega pediu um abraço, minha esposa, galera do prédio aqui, temos um grupo aqui do churrasco, então um abraço para todo mundo aí. Eu acho que fica aqui a lição de nós tentarmos mudar o Brasil com essa crise. Eu acho que nós precisamos tirar proveito dessa crise. Vamos tentar mudar o Brasil, principalmente na minha área do direito do trabalho aqui, que eu tanto sou apaixonado. A gente precisa trazer amor para essa profissão e para essa área do direito, para que a gente possa mudar as empresas e a mentalidade dos funcionários, para que o funcionário seja parceiro do seu patrão, seja parceiro no sentido de fazer crescer a empresa, porque crescendo a empresa, ele vai receber mais, ele vai ter mais salários. Eu acho que essa crise, tirando todas essas adversidades que a gente está passando, do STF, enfim, eu acho que isso deve ser levado no nosso coração para que a gente possa sair melhores dessa situação. E não desista, você que está assistindo aqui, não desista, tenha esperança, dias melhores virão, tá? O sol vai nascer para você, não desista, porque se você desistir, outras pessoas desistirão consequentemente você empresário, desistirão na sua expectativa, na sua consequência, né? Agradecer o André, grande professor, que Deus abençoe você, Altair, o André, por essa live nesse dia aqui, que a gente tirou de um feriado, mas o intuito aqui é ajudar as pessoas, pulverizar esse maior conhecimento, para que as pessoas possam ser libertas pelo conhecimento. Isso, libertem-se pelo conhecimento. Essa é o que eu posso deixar de mensagem. Obrigado. Obrigado. Doutor André. Eu queria mais uma vez agradecer a participação também, Altair, Michel, o honroso convite que me foi feito. É muito bom poder participar de programas como esse com vocês, ao vivo, cada um da sua casa. Lembrar que os esforços hoje que nós temos feito são esforços sociais, por saúde, são esforços por emprego, por economia, e a gente precisa continuar nesses esforços. A gente precisa continuar dentro de casa para, com isso, demonstrar amor para os nossos pais, para os nossos filhos. A gente precisa tentar não mandar embora, tentar manter o emprego, o empregado precisa tentar aceitar, o empregado também precisa minimizar os riscos dele, porque, afinal de contas, até o final do ano, ninguém vai arrumar emprego nesse país. Nós estamos vivendo um momento terrível e que vai durar, e pior, vai piorar ainda bastante. Então, por favor, vamos tentar manter a calma, ter bom senso e ficar em casa. Obrigado. Perfeito. É isso aí. Bom, obrigado, doutor André. A gente conversou com o doutor André Luiz Paz de Almeida, o Michel Borges. Muito obrigado.
pela participação de vocês aqui no canal. Tenho certeza que nós vamos compartilhar bastante esse conteúdo para chegar a milhares e milhares de pessoas, para que elas possam realmente obter esse conhecimento extremamente necessário nesse momento que a gente está passando. Eu vou agradecer, me despedindo aqui dos doutores, que eu vou continuar um pouquinho aqui, terminando a live, que eu vou responder algumas informações sobre o auxílio emergencial que as pessoas estão perguntando. Mas aí eu agradeço vocês pela participação e pelo apoio de sempre, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Altair, só mandar um beijo para minha esposa, senão eu apanho. Vou mandar um beijo para minha esposa, senão eu apanho depois. Mandar um beijo para minha esposa também. Aqui, ó, pronto. Também vou mandar. E ó, beijo para Michel, para esse negócio de condomínio. Pronto. Ó, Vanessa, eu te amo, meu amor. Aí, você fala assim, ó, mandar um beijo para todas as esposas, porque tem um monte de gente que queria mandar beijo para as esposas. Então, mandado beijo para todas as esposas do Brasil. Eu preciso manter essa quarentena, rapaz. Tá em dia. Valeu, Deusão. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Realmente a live foi muito bacana, né? Estou muito feliz de ter ajudado vocês. E agora eu fiquei aqui simplesmente para tirar mais algumas dúvidas em relação ao benefício, né? Ao saque emergencial de R$600, que muitas pessoas perguntaram aqui na live. Bom, a gente sabe que a maioria das pessoas eu já fiz vários vídeos falando sobre as condições que as pessoas precisam ter para poder receber, então, esse dinheiro, esse auxílio do governo, mas muita gente começou a fazer o cadastro lá e não conseguiu ainda uma resposta positiva. Então, eu vou explicar para vocês uma coisa importante. Bom, primeiro de tudo, quem está no CAD único, quem está no cadastro único, o pessoal está falando assim, manda um abraço aqui para Assis, ou um abraço, Assis, cidade maravilhosa, interior de São Paulo, um abraço para vocês aí. Olha só, então, quem tem direito ao auxílio emergencial? A gente já falou muito sobre isso no canal, já tem vários vídeos falando sobre isso, mas todas as pessoas que são informais, as pessoas que têm um cadastro como microempreendedor individual, que trabalha como autônomo e tem contribuição individual no INSS, quem está lá no Bolsa Família tem também esse direito. Então, todas as pessoas que estão dentro das condições que a gente falou lá, que, lógico, que são maiores de 18 anos, tudo isso, as pessoas têm direito a receber. Acontece que o governo está com muita dificuldade. Um abraço aí, Fabrício de Fortaleza, um abraço, Fabrício. E as pessoas estão com muita dificuldade de entender o processo. Então, assim, quem já tinha um CAD único, o governo pegou as pessoas que têm Bolsa Família, ele vai pagar agora na segunda quinzena, dentro do calendário lá do Bolsa Família, o governo vai olhar o que é mais vantajoso para aquela pessoa e vai fazer o pagamento. Ou seja, a pessoa vai lá, ela vai receber na conta dela ou o auxílio que ela já vem recebendo do Bolsa Família, ou ela vai receber lá na conta dela também o auxílio emergencial de R$600. Altair, eu posso receber? 2 pessoas podem receber? Um abraço, Patrick, lá de Teixeira de Freitas, Bahia, um grande parceiro também, contador. Um abraço para vocês aí também. E aí, o que você tem que pensar? Que você que mora numa casa onde tem mais de uma pessoa que mora com você, que é maior de 18 anos e está dentro das condições, você pode receber, sim, esse benefício, tá? E 2 pessoas podem receber esse benefício. Agora, levando em conta que o critério ainda continua. Você tem que ter uma renda per capita, que é aquela renda onde você você soma todas as pessoas que moram na sua casa, que são aí da sua família, você pega a renda total que você tem e divide por esse número de pessoas, e você chega na renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa. Se ela for maior do que meio salário mínimo, você também não tem direito a receber isso. Se a renda familiar ela for superior, juntando toda a renda, ela for superior a 3 salários mínimos, você também não tem direito de receber isso. E o que o governo está fazendo? O governo ele está trazendo a questão do cadastro e a avaliação, porque tem muita gente que não tem direito de receber e está tentando receber. Então, o governo ele vai fazer o quê? Ele vai cruzar as informações, ele está demorando um tempo, porque ele precisa cruzar todas as informações que tem na base de dados, para ele saber se você tem direito ou não, e aí ele pagar. Quem tem conta na Caixa, quem tem conta no Banco do Brasil, recebeu isso já. E estava, lógico, dentro das condições para recebimento. Altair, eu estava ali cadastrado no CAD único, eu tinha condições de receber pelas minhas contas aqui, e eu não recebi, esse dinheiro não caiu.
Bom, o governo provavelmente ele vai fazer, né? Você não vai deixar de receber, o governo teve um calendário, ele não vai deixar não vai deixar de pagar esse dinheiro para você se você tiver realmente habilitado para isso, mas ele vai gerar um pouquinho mais para frente alguma forma de você se comunicar e poder realmente, como se fosse fazer o recurso para receber esse valor. Agora, uma coisa importante que muita gente não está percebendo nessa informação é que lá na frente, né, na verdade, lá atrás, quando eles fizeram a liberação desse recurso, ele chegou e falou, olha, para você que ganhou até 28.559,70 em 2018, ou seja, declarou que recebeu isso, você não vai ter direito agora. Então, tem muita gente que está numa situação em 2019, em 2020, que poderia receber, mas ele declarou lá atrás uma renda em 2018, até 2018, 28.559,70. Então, essa pessoa ela não vai receber agora, tá bom? Então, para você que fez o cadastro, que está lá no CadÚnico, para você que fez o cadastro no aplicativo, você vai ter que esperar o governo fazer realmente todos os confrontos necessários com informações que está na base de dados para dizer se vai receber ou não. E, gente, são milhões e milhões e milhões de pessoas que o governo está fazendo o cruzamento agora. Então, infelizmente, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. E o governo também ficou de fazer uma conta digital para todas as pessoas que não têm conta na Caixa e não têm conta no Banco do Brasil, criar uma conta digital para que essas pessoas tenham acesso ao sistema financeiro, para que eles possam também receber esse dinheiro de forma digital, tá bom? Não adianta você ir na Caixa Econômica, não adianta você ir no banco lá presencial. Outro problema gravíssimo, as pessoas também ficaram com o CPF bloqueado, ou seja, as pessoas que estão com pendência no CPF, casou e não mudou de nome, precisa fazer essa regularização, não entregou declaração, tem pendência, o CPF está bloqueado. Para essas pessoas, você tem que regularizar, e você regulariza no Banco do Brasil, eles estão disponibilizando também para você fazer essa regularização online também, direto no site da Receita Federal, tem que buscar o link aí para tentar fazer, mas você precisa regularizar. Por quê? Porque às vezes eles vão confrontar a informação e não vai encontrar você lá, porque o seu nome mudou. Se você é casado agora e não mudou o seu nome, você precisa mudar. Se você casou ou separou, né, e não fez a alteração, você precisa fazer alteração para quê? Para todos os seus dados estarem corretos e aí você ter essa possibilidade. O Ailton está mandando aqui, abraços para os contadores de Paracatu, Minas Gerais. Show de bola, um abraço aí para todos os contadores de Paracatu, Minas Gerais. Show de bola. Minha esposa é surda e sou curador dela. Tenho direito? Então, se a sua esposa, independente da situação dela ser surda ou não, ela tem direito, né, ela está dentro dos critérios, ou seja, no caso, lógico, ela é maior de idade, ela é informal, ela não recebe nenhum auxílio do governo, com exceção do Bolsa Família, ela tem sim o direito. Então, você tem que fazer o cadastro no sistema, se ela não está no CadÚnico, e esperar a avaliação do governo. Tá bom? Incluir nas pessoas que têm o MEI, né? Então, as pessoas que têm o MEI, elas têm direito de receber. Porém, o que você tem que entender é que lá na frente, né, lá atrás, na verdade, eles estão fazendo uma avaliação o que esse MEI declarou em 2018, porque lembrando do critério de 2018, ok? Então, se você não faturou mais de 20, não tem declarado na pessoa física. O critério do MEI, pessoal, é apenas para ter acesso ao teu cadastro. Ele não vai pagar para o MEI, ele vai pagar para a pessoa física, porque você é representante do MEI. É apenas para ter uma forma de chegar até você. Só quem recebe o auxílio, só que ela recebe o auxílio. Só queria saber se eu recebo. Isso. Se ela recebe o auxílio e você está dentro dos critérios, renda familiar, 3 salários mínimos, maior de idade, é informal, enfim, está dentro do critério, você recebe. Isso não impede, por ela receber o auxílio, não impede de você estar na mesma casa de receber também o auxílio. Então, tem que se cadastrar no aplicativo, se não está no CadÚnico, e esperar também aí a solução. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez o doutor André Luiz
Paz de Almeida, o doutor Michel Borges, por essa excelente aula e esse comprometimento de ajudar todas as pessoas, e é isso que a gente está fazendo. O que eu vou pedir para você agora é que está vendo essa live, compartilha nas redes do WhatsApp. Eu sei que o WhatsApp agora, se você não tem início de transmissão, você só pode mandar para 5 pessoas, mas faz esse exercício aí de mandar para o máximo de pessoas que você tem dentro do contato, que eu tenho certeza que a gente vai ajudar milhares e milhares de pessoas, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, eu tenho certeza que a gente vai se ver no próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos.